Boa noite, igreja. Que a paz esteja com todos, amém? Vamos dar início a mais um culto. Hoje caiu esse pé d'água, né? Parece que brincou com os nossos planos, mas que bom que nós estamos aqui. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor para dar início a esse culto. Jesus, nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui, Pai, em segurança. Obrigado, Jesus, porque aqui nós vamos te louvar, Deus, te adorar. Nós reconhecemos, Pai, que o Senhor é o Deus da nossa vida, Jesus. Reconhecemos, Pai, que nós não podemos nada sem o Senhor. Nós não podemos, Jesus, dar um passo, Deus, que não seja, Pai, da tua vontade, Jesus, que não seja do teu querer, Jesus. Ah, Deus, nós te agradecemos, Deus, obrigado, Deus, por este dia, obrigado, Jesus, por essa semana, obrigado, Jesus, por estar, Jesus, nos nossos planos, Pai, todos os dias. Nós te louvamos, Deus, e te engrandecemos, Pai. Como é bom, Jesus, estar aqui, Pai, na tua casa, Pai, para te louvar, Jesus, engrandecer o teu nome, Pai. Nós te queremos, Jesus. Nós te queremos, Espírito Santo de Deus. Nós damos liberdade para você neste culto. Que você possa fazer o teu querer, a tua vontade aqui no nosso meio, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Tu és bom, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Te louvamos, Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, Jesus, te louvamos, Deus. Vamos cantar mais uma vez ao único. Aleluia, Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a
Jesus, te louvamos, Deus. Te louvamos, Deus. Entramos, Jesus, em espírito de adoração, Pai, nesta noite. Jesus, venha sobre nós, Pai. Nós te engrandecemos, Deus, te louvamos. Que o Senhor seja engrandecido, Pai, neste lugar, Deus. Só Tu és Deus, Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus está na sua casa, Deus, entoa louvores a Ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Louvemos
louvamos, Jesus, te louvamos, Deus. Aleluia. Santo Espírito de Deus, Tu és bem-vindo aqui no nosso meio. Tu és bem-vindo aqui. Jesus, não há nada, Pai, que nós queremos mais, Jesus, do que a Tua presença viva aqui, Jesus. Não há nada, Deus, que nosso coração esteja mais desejoso, Deus, do que a Tua presença aqui no nosso meio, Pai. Faz, Deus, o nosso coração, Jesus, a nossa mente, Deus, cativa ao Senhor nessa noite. Nós Te louvamos, Jesus. Tu és bem-vindo, Santo Espírito de Deus, Tu és bem-vindo.
obrigado, Deus, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Jesus, te louvando, te engrandecendo, Deus, louvando o teu nome, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Ainda com o espírito de louvor, de adoração, eu te convido a você fechar os seus olhos. Nós acabamos de adorar ao Senhor com cânticos. E que a sua entrega nessa noite seja por completo. Se esvazie na presença dEle, porque Ele tem prazer em te ver, em te receber. Ele está atento a cada um detalhe dentro de você, dentro dos seus pensamentos, dentro do seu falar. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade, Jesus. Como corpo, como igreja, nós nos unimos aqui, Senhor Deus querido, para oferecer o melhor ao Senhor. Nós não queremos oferecer qualquer coisa, mas nós queremos oferecer o melhor a Ti, Jesus. Então receba a nossa adoração, receba. Pai amado, olha para cada coração quebrantado. Espírito Santo de Deus, traga nessa noite corações quebrantados. Senhor Deus querido, corações sensíveis à Tua voz. A Tua palavra diz: se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Senhor, então nós queremos te ouvir nessa noite, mesmo por meio de ensino. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos aprender mais da Tua palavra, Senhor, porque o salmista já dizia: a Tua palavra eu quero esconder no meu coração para não pecar contra Ti. Senhor, então nos ensina da Tua palavra. Nós queremos crescermos na Tua palavra, nós queremos crescer na Tua presença, Pai. Muito obrigada por esse tempo, Senhor. Recebe cada louvor, cada adoração, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Eu não sei se escolheu as ofertas. Eu quero te convidar ainda, você que trouxe oferta, o dízimo, que você segure em suas mãos. Se você também não trouxe, que você faça o seu melhor, entregue o teu coração, amém? Feche seus olhos. Pai, ainda na Tua presença eu quero entregar diante de Ti cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Recebe, Senhor Deus, cada ato, cada louvor, cada adoração, seja de maneira, Pai, material, seja, Pai, por meio do nosso coração, que o Senhor possa receber. Pai amado, esteja abrindo portas de emprego para aqueles que estão desempregados, Senhor. Pai amado, que o Senhor possa estar prosperando, que o Senhor possa estar abrindo as comportas do céu e suprindo cada uma das necessidades, Senhor. Eu peço a Tua bênção, desde o menor ao maior deste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você tem alguma oferta, algum dízimo que você possa colocar na salva, se não tiver, podeis assentar. Eu quero, como nós fazemos toda quinta-feira, dar a oportunidade para testemunho. Amém? Se alguém quer contar uma bênção, contar um testemunho, você tem oportunidade. Tem alguém? Não tem hoje ninguém para contar? Uma bênção, uma promoção, um livramento, algo que Deus fez na sua vida? Se não houver ninguém, eu vou já chamar o pastor para estar ensinando da palavra de Deus, amém? Então que você possa aplaudir ao Senhor Jesus pela vida do nosso pastor, amém? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz esteja com todos. Era um celular.
Eu não sei se está com goteira aqui na frente. Por que todo mundo sentou atrás assim? Será que está tão longe assim? Estava pingando aqui? Aí, isso. Amém? Sem perda de tempo, nós queremos retomar o estudo dessa noite. Nós estamos falando sobre os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, porém falando os 4 ao mesmo tempo, né? Ou seja, estamos basicamente falando a respeito da vida e do ministério de Jesus. Então, este é o tema dos 4 evangelhos e nós estamos tratando a respeito disto. Na última semana, nós começamos a falar sobre o Sermão da Montanha, o famoso Sermão da Montanha. E nós queremos falar sobre ele hoje, e hoje o assunto só vai ser esse. Se nós encerrarmos antes, se é que vai encerrar, aí amém. Mas eu não vou entrar em outro assunto para ver se a gente consegue eliminar. Eliminando o Sermão da Montanha, nós vamos começar a falar rapidamente a respeito dos milagres e das parábolas de Jesus, para a gente poder correr. Senão, se a gente for fazendo assunto por assunto, nós vamos ficar muito tempo nos evangelhos. Tá? Então, só vou parar, de fato, naqueles que forem mais importantes e que trouxer algum ensinamento por detrás ou que tiver alguma coisa que precisa esclarecer melhor. Amém? Tá claro? Agora, o Sermão da Montanha, sim, é algo que exige de nós uma atenção maior. Então, abra aí sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus é quem traz o Sermão da Montanha, porém Lucas também traz de uma forma bem mais sucinta do que Mateus, só que Mateus traz bem detalhado. Então, por isso nós estamos usando... já está aí. Semana passada nós começamos a falar a respeito do Sermão da Montanha, e ele inicia falando a respeito das bem-aventuranças. E nós falamos de todas elas na semana passada, só recapitulando. Vai para o 21, Mateus, por favor. A partir do 21, nós falamos semana passada ainda a respeito de que Jesus subiu a régua da lei, não é? Então, aquilo que parecia difícil, a verdade é que Jesus tornou ainda mais difícil, não é? Porque ele disse aos seus discípulos, nesta ocasião, aqueles que estavam seguindo, ele fazendo menção dos escribas e fariseus, Jesus disse que a justiça dos seus discípulos deveriam exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. Para que isso acontecesse, Jesus então sobe a régua do que a lei mandava. E aí ele vai falar então a respeito de homicídio, não é? Então, se antigamente não podia matar, quem matasse era um assassino, era um homicida, ele vai dizer que a partir daquele momento, daquele ensinamento, então, não era apenas matar, mas quem também xingasse seu irmão, quem falasse do seu irmão, também estaria recebendo o mesmo juízo que o homicida. Ele vai falar que antigamente era dito para não adulterar, mas que depois, a partir deste ensinamento dele, só de olhar cobiçando uma outra pessoa já era adultério. Ou seja, Jesus vai subindo a régua do que era o princípio de vida cristã. O Sermão da Montanha, ele é a nossa base, o nosso fundamento de princípios de vida cristã. Por isso eu recomendei semana passada para que vocês pudessem ler o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. Tá? Porque ele traz o Sermão da Montanha e esse sermão é o que traz os princípios da vida cristã. Então ele vai trazer uma série de ensinamentos que fundamentam a vida cristã. E dentre eles são esses que nós falamos. Tá? E aí então encerramos na semana passada
Jesus falando a respeito da vingança. E hoje nós começamos ele dando continuidade ao Sermão da Montanha, e aí ele entra em um assunto que é a base, né, do que é ser filho de Deus, e ele vai deixar isso claro a partir daí, 5:43. E aí a gente retoma hoje a partir daqui, tá bom? Então ele continua subindo a régua, então ele continua elevando a régua daquilo que é viver a vida cristã. Então ele diz agora no 43, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Esta era a lei dizia que era para você amar o seu próximo, mas o seu inimigo você deveria tratar da mesma forma que era tratado. E agora Jesus vai subir a régua dizendo o seguinte, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então olha como é que Jesus sobe a régua agora. Ele vai dizer o seguinte, que para sermos filhos de Deus, nós precisamos cumprir isso aqui. Amar o seu inimigo, amar aquele que te odeia, amar aquele que te aborrece, amar aquele que te persegue. Então Jesus vai dizer que é isto que nos define como sendo filhos de Deus. E por que ele vai dizer que isso nos define como filho de Deus? Porque é assim que Deus age. Deus não abençoa apenas quem é bom, não é? Porque se assim o fosse, muita gente não teria nem o sol de cada dia, né? E Jesus vai dizer isto, né? Então, para mostrar que somos filhos de Deus, então nós devemos agir como Ele age. Então, amar até aqueles que são contra, amar até aqueles que nos aborrecem, né? Porque Jesus vai dizer depois, porque amar quem nos ama é fácil, sim ou não? Amar quem está do seu lado aí é fácil? Olha aí para o seu lado, vê se é fácil amar essa pessoa. Agora imagina se do seu lado tivesse o seu pior inimigo. Pensa aí, quem é seu inimigo? Não vai falar diabo não, gente, tá? E nem é para você amar o diabo também, estou falando inimigo, físico, seu adversário, quem te persegue, quem te aborrece. Quantos nomes vieram na sua cabeça? Agora a pergunta é, amar essa pessoa é fácil? E aí eu pergunto, você ama essa pessoa que você pensou? Eu não estou dizendo, né? A minha pergunta não é, você sabe que tem que amar? Porque Jesus está ensinando que tem. A pergunta é, você ama? E é isso que Jesus vai dizer, porque amar quem nos ama é fácil. Amar quem é próximo é fácil. Se não me engano, é no próximo versículo que ele diz. Porque ele está falando de Deus aqui, né? Então isso nos mostra que somos filhos de Deus, porque Deus faz nascer o sol que se levanta tanto sobre o mal quanto sobre o bom. E a chuva vem sobre o justo e sobre o injusto, ou seja, Deus abençoa sem distinção. Deus não escolhe para quem Ele vai mandar a chuva, Deus não escolhe para quem Ele vai dar o sol, né? Jesus diz que vem sobre todos, então assim nós devemos ser. Continua, pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Ou seja, os publicanos, ele está dizendo, o pessoal do mundo faz isto. Amar quem nos ama, todo mundo faz. O que vai nos diferenciar é quando nós começarmos a amar aqueles que nos aborrecem. Então Jesus sobe a régua de novo aqui, né? E aí agora ele vai falar, depois disso, ele encerra aqui no 40, pode ir? Ele vai continuar falando a respeito disso também, e no 48 ele encerra o capítulo 5. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. E aí no capítulo 6, ele continua o sermão da montanha, mas ele vai trazer agora 3 assuntos, que dos 3 assuntos ele vai tratar basicamente da mesma
da mesma forma ou da mesma atitude que Ele espera de nós. Jesus vai falar a respeito de esmola, a respeito de oração e a respeito de jejum. E nos 3 assuntos que Ele vai tratar aqui no capítulo 6, ou no início do capítulo 6, porque a verdade depois Ele vai falar de outras coisas, mas os 3 assuntos que Ele vai tratar, Ele vai basicamente dizer o seguinte: quando você fizer as coisas boas, não faça para aparecer. Não faça para mostrar que está fazendo. Ele vai dizer isto a respeito das esmolas. Quando você der esmola, e aí é importante nós entendermos que Jesus pega um assunto para poder explorar ou para abranger diversos assuntos. Não é? Porque senão a gente vai ler como esmola aqui no 6, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Nós vamos ler isto e podemos correr o risco de achar que ele está se referindo apenas à esmola. E na nossa concepção, esmola é você estar passando na rua, alguém que está precisando, alguém pediu e você dá. Não, mas quando Jesus diz a respeito de esmola, Jesus está dizendo a respeito de ajudar as pessoas. E que não necessariamente é esmola. Porque nem toda ajuda é uma esmola. Amém? Entendido? Mas ele está tratando a respeito de nós ajudarmos as pessoas. E aí ele diz que quando isto for feito, não é para nós fazermos disto um show pirotécnico. Não é para a gente fazer isto para que todo mundo veja, ou fazer isto quando estamos sendo vistos por alguém. E ele vai falar a mesma coisa da oração e a mesma coisa do jejum. E aí é interessante entender, e alguns têm muita dúvida nisto, de que, não, então eu não posso dizer que eu estou jejuando. Não, não é isso que Jesus está ensinando. Tá? Jesus não está dizendo que não pode dizer. E aí tem gente que quando está jejuando, parece que se alguém perguntar porque ela não quer comer, parece que é pecado dizer que está jejuando. Não é? E aí fica, não posso falar. Não há problema nenhum você dizer que está jejuando, que está se consagrando. Tá? Quando Jesus diz isto aqui, no capítulo 6, no Sermão da Montanha, o que ele está se referindo é a mesma coisa a respeito da oração e a mesma coisa a respeito da esmola. Tá? Quando ele relata ou ele cita os escribas e os fariseus, o que ele está dizendo é, não vai jejuar, e coloca um semblante de tristeza, de amargura, de abatimento, para que as pessoas tenham pena de você ou para mostrar que está jejuando. É isso que ele está ensinando, mas não quer dizer que não é ou que não pode dizer. Claro que você também não precisa jejuar e sair falando para todo mundo, não é? Mas não é pecado dizer que está jejuando, tá bom? O que ele está dizendo é apenas para nós não fazermos disto uma forma de nos mostrarmos, ou uma forma de aparecermos. Ele vai tratar a respeito disto, de esmola, oração e jejum. Porém, na parte da oração, que ele vai começar logo depois, por favor, Mateus, pode ir. Vai. Aqui. Quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. E aí depois ele vai falar a respeito do lugar secreto. Entra no seu quarto, fala com Deus em secreto, que ele em secreto vai te ouvir. Porém, nessa parte aqui da oração, Jesus vai trazer um grande ensinamento, e nesse sim nós vamos nos prender um pouco mais hoje. Por essa razão é que a gente não vai tratar de outros assuntos. Que é o quê? Continua, Mateus. Pode ir, aí ele fala do lugar secreto, do aposento. Não usar de vãs repetições. Vãs repetições quer dizer aquelas orações modelo. Sabe que nós temos muitas vezes, ou você não tem uma oração modelo, de quando você acorda, de quando você vai dormir, não é? De quando você vai comer,
Você já percebeu que a sua oração, quando alguém pede para você orar, é diferente. Mas você já reparou na sua oração, no dia a dia, para você comer? Quem ora, né? Abençoe esse alimento em nome de Jesus, muito obrigado por ele, amém. Não é? Aí quando alguém pede para você orar, aí você enfeita o pavão e tudo, não é? Então, mas o que Jesus está dizendo é: não usa de vãs repetições. Por quê? Porque vã de repetição entra no automático, você está sem nem saber, sem nem ter relacionamento com Deus. Então o que é que Jesus vai fazer agora, aqui no Sermão da Montanha? Como ele está tratando a respeito da oração, então Jesus agora vai ensinar os seus discípulos a orar. Então eles não sabiam como orar, estavam vendo que Jesus tinha o hábito de orar, e agora então eles vão aprender a orar, e Jesus vai ensinar isso a partir de agora. Continua. Aqui ele começa a ensinar a orar. E a oração que Jesus ensina é a oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, que todo mundo sabe orar, não é? Mas que pouco se ora. E a verdade é que hoje em dia menos ainda, não é? Mas a oração do Pai Nosso, muito mais do que uma oração repetitiva, ela é uma oração que Jesus deixou como modelo. Então, por que é importante conhecer, aprender e estudar a respeito da oração do Pai Nosso? E que é uma coisa que antigamente se estudava, hoje em dia pouco se estuda. Por quê? Porque ela entrou neste ritmo de repetição. Então, mesmo aqueles que não são cristãos, né, já sabem orar o Pai Nosso, porque aprende na escola, aprende em casa, aprende em outras igrejas, e isso acabou sendo algo repetitivo. Então, por esta razão, achou-se desnecessário, ou chega um tempo em que acha-se desnecessário aprender a respeito desta oração. Mas hoje nós queremos falar a respeito dela, né? A importância de nós conhecermos a oração do Pai Nosso. Por que é importante? Primeiro, é importante porque foi a oração que Jesus ensinou, né? E se Ele ensinou, certamente tem tudo de bom nesta oração, então é importante aprender. Segundo, é importante porque a oração do Pai Nosso é um modelo de uma oração completa. Na oração do Pai Nosso você vai ver tudo o que precisa constar ou conter em uma oração: louvor, adoração, perdão, arrependimento, pedido, não é? Então tem tudo o que precisa numa oração, Jesus deixou como modelo, né? E aí é importante nós conhecermos a oração do Pai Nosso. Então vamos conhecer e vamos nos aprofundar na oração do Pai Nosso. Como ela começa? Vamos orar junto? Isso é o junto. Como é que ela começa? Ok, como começa? Só aí. Pai nosso que estais nos céus. Então vamos dividir a oração do Pai Nosso para um modelo nosso de oração que Jesus deixou. E é interessante que nós vamos ver, quando a gente estuda a oração do Pai Nosso, ela é dividida em praticamente 6 pedidos. Tá? 3 pedidos se referem a Deus, né? Então, o homem olhando para a visão ou para a vida espiritual. Então, você vai ver que os 3 primeiros estão voltados ou focados em Deus, e 3 pedidos focados em nós, no homem, no homem físico, material. Você vai perceber que a oração do Pai Nosso tem isso, como é, por exemplo, os 10 mandamentos, né? Então, os 10 mandamentos também, mas lá, se não me engano, são 4 que são focados em Deus, e 6 que é focado no homem material, físico, tá? Mas vamos nos prender hoje na oração do Pai Nosso. Então, ele começa ensinando a oração do Pai Nosso, dizendo o seguinte: quando orares, vocês vão orar assim: Pai Nosso que estais nos céus. Olha a importância
daquilo que Jesus estava ensinando na época em que ele aqui estava e no Sermão da Montanha. Só o início da oração do Pai Nosso, Jesus revoluciona o ambiente onde ele está. Jesus traz uma revolução geral, só no início da oração. Porque até então, até este momento em que Jesus ensina esta oração, os homens tinham por hábito conhecer ou tratarem Deus apenas como Senhor, como Rei, como Santo, como divindade, como majestade, não é, como poderoso. Era esta a visão que os homens tinham de Deus. E não é que eram visões erradas, mas Jesus agora revoluciona a forma de enxergar Deus. Jesus agora ele traz nesta oração um relacionamento mais próximo de Deus. Porque até então os homens não tinham este entendimento de Deus como Pai. E aí Jesus então já começa revolucionando, dizendo: olha, quando vocês orarem, vocês vão dizer assim, Pai Nosso. Ou seja, Jesus trouxe agora o relacionamento com Deus para um relacionamento muito próximo, ou muito mais próximo do que os homens conheciam. Os homens não tinham noção deste relacionamento. Até então, nenhum homem tinha Deus como Pai. Eles tinham Deus nas posições que estavam corretas, não é? Que era Deus, que era Senhor, que era soberano, que era Rei, né? Então, que era poderoso, que era santo. Então, eles tinham Deus nas posições corretas, porém desconheciam deste relacionamento e desta possibilidade de terem Deus como Pai. Então, Jesus vem para poder aproximar este relacionamento. Quando ele ensina dizendo, vocês vão orar dizendo Pai Nosso, ele está aproximando o relacionamento do homem com Deus. Então é a partir daqui que Deus é revelado aos homens como um Deus Pai, como a figura paterna, né? Então ele aproxima este relacionamento. Agora, entenda uma coisa, a aproximação deste relacionamento, e isto é bom deixar claro, a aproximação deste relacionamento não isentou os outros atributos de Deus. O fato de dizer Pai Nosso, ou o fato de dizer que eu quero trazer um relacionamento mais próximo, não anulou o atributo de um Deus Santo. Não anulou o atributo de um Deus soberano, de um Deus poderoso, de um Deus que é Senhor, de um Deus que é todo-poderoso. Então ele continua com todos esses atributos, porém, apesar de tudo isto, ou além de tudo isto, ele ainda é o nosso Pai. Mas ele não perdeu os outros atributos. Por que eu digo que é importante nós entendermos isto, queridos? Porque a gente está vivendo cada dia mais um período que as pessoas estão confundindo o que é intimidade com Deus. E acham que intimidade com Deus, por ele ser Pai, pode tratá-lo de qualquer forma, afinal ele é nosso Pai. E a verdade é que não é bem assim. Ele é Pai, mas ele continua sendo santo. Amém? Ele é Pai, mas ele continua sendo Senhor. Ele é Pai, mas ele continua sendo Deus. Então esse negócio de, não, agora aproximou a intimidade, o relacionamento, então agora eu posso tratar Deus como humano, não. Como cara, não. Não é? É meu chegado, Deus é meu parça. Não, ele não é seu parça, querido. Ele é seu Pai. Ele é seu Senhor. Ele continua sendo santo, ele continua sendo soberano. Nós vivemos uma época em que tudo parece engraçado e que tudo parece legal. E vivemos uma época em que a nossa juventude, eu espero que não a nossa aqui, não é?
acha que pode tratar Deus de qualquer forma. Não, porque ele é meu pai, ele é meu chegado. Não, ele não é seu chegado. Ele continua sendo santo, ele continua sendo Senhor, ele continua sendo Deus. A Bíblia diz que os anjos o adoram dia e noite. A Bíblia diz que os anjos cobrem o rosto por causa da santidade de Deus. E você acha que tem o direito de chamar ele de cara, de chegado, de parça. Não. Parça é o que está do seu lado, né? E olha lá ainda, né? Porque nem eu sou, porque eu nem gosto desse termo, meu parça. Já pensou? É que aqui, deixa eu ver quem é pai aqui. Eu, Sérgio e o Osmar. Só. Né? E tem as mães aí. Já pensou seus filhos chegando em casa assim? E aí, parça, para o pai? Eu estava ouvindo um pastor esses dias, e ele estava dizendo isto, a respeito da forma que estão tratando Deus, né? Como se isso fosse relacionamento. E ele conta que ele é um pastor mais antigo, eu ia falar assim como eu, e ele conta que um dia ele chegou na casa dele, e ele, não sei o que houve lá, uma conversa com o pai, e ele simplesmente falou com o pai dele, ele falou, não sei o que, pai, mas você vai... Mas ele falou que na hora que ele falou você, o pai só virou com uma mãozada na fuça dele. É que antigamente era assim, tá? Vocês que são mais jovens, era assim. Tá? Hoje em dia os pais não fazem isso não, né? Mas não é, Osmar? Ia eu chamar meu pai de você antigamente? Era Senhor, só podia chamá-lo de Senhor, não era você. Alguns pais ainda exigem isso nos dias de hoje, não é? Agora, ele deixava de ser meu pai porque ele queria que eu chamasse de Senhor? Ele continuava sendo meu pai, mas ele era Senhor. O que eu estou dizendo com isso, querido, é que intimidade com Deus nada tem a ver com liberdade de tratá-lo sem um reconhecimento e sem uma reverência. Ele é Deus e continua sendo digno de toda reverência. Amém? Amém? Você chega, por exemplo, em uma autoridade, na polícia, no delegado você chega, né? A polícia parou você, o delegado parou você, né? E você conhece o delegado, e você fala, e aí, parça, você faz isso? E por que com Deus acha que pode? Não é? Nem sei porque que eu estou me prendendo muito, porque eu disse que aqui não fazem isso, né? Se faziam, parem, tá? Deus continua sendo o Senhor, digno de reverência. Ele ainda é digno de entrarmos na presença dEle e nos prostrarmos ainda, tá? Porque Ele é Rei, Ele é Senhor. Então Jesus traz essa intimidade, né? Querendo dizer o seguinte, olha, Deus não é um estranho para você. Deus não é alguém distante. Ele é o seu pai. Agora entenda que pai continua tendo ou sendo digno de reverência. Amém? Amém? Então vamos lá. Primeiro, Jesus começa ensinando a oração do Pai Nosso, trazendo Deus para um relacionamento que o mundo não conhecia, que os homens não conheciam. Então ele revoluciona apresentando agora um Deus Pai. E aí ele continua: Pai Nosso que estais nos céus. Depois, santificado seja o teu nome. Jesus continua ensinando o segredo da oração, que é a adoração. Mas agora ele, além de trazer Deus para um relacionamento próximo, né, e aí ele traz para um relacionamento próximo, porém ao mesmo tempo, ele exalta a santidade de Deus. Ele é Pai, mas Ele é santo. Não é? E esse santificado aqui, que Jesus está ensinando, não tem o mesmo significado do que nós chamamos de santos nós. Não é? Porque nós somos santos. Amém? Amém? A Bíblia não diz isto. Mas o nosso santo,
quando a Bíblia se refere a nós como sendo santos, ou que nós somos santificados, significa que nós fomos separados. Agora, quando Jesus diz aqui para Deus que Ele é santo, ou santificado seja o teu nome, esse santificado no grego, ele tem o sinônimo de respeitado. Então, olha como Jesus ensina bem. Ele diz, Ele é o seu Pai, porém Ele precisa ser respeitado. Reconhecer a sua santidade. Então é adorá-lo. Então ele traz para perto, mas esta proximidade não exclui a sua santidade. Amém? Então, Pai nosso que estás nos céus, Tu és santo, Tu és respeitado, santificado seja o vosso nome. Continua. Venha o teu reino. Como é que está aqui? Venha o teu reino. Jesus faz aqui a terceira menção a respeito da questão espiritual. E agora o que é que Jesus ensina aqui? Quando ele diz, venha a nós o teu reino, o que isso traz para nós como ensinamento na oração? Nós vivemos cada dia mais uma humanidade egoísta, uma humanidade egocêntrica, uma humanidade pensando em si mesmo, pensando no seu próprio querer, pensando nas suas próprias vontades, não é? Pensando na sua própria vida. E aí Jesus ensina aqui para estes homens, ou para esta humanidade, desde aquela época, como é que se vive a vida cristã. E aí Jesus diz, então, quando você orar, você vai pedir para Deus para que venha o reino dele sobre nós. Venha a nós o teu reino. Isto significa abrir mão das minhas vontades, aceitar que Ele tem o melhor plano para mim, aceitar que a vontade dEle é melhor do que a minha, aceitar que o comando da minha vida passe a ser dEle. Venha o teu reino, significa dizer, olha, eu quero que o Senhor assuma o controle da minha vida. Eu quero que o Senhor assuma a direção e o reino da minha vida. Então é isto que Jesus está ensinando. Ele está ensinando a vivermos não apenas uma dependência de Deus, porque viver uma dependência de Deus, nós podemos nos equivocar, não é? E ainda assim queremos viver a nossa vontade, viver a nossa vontade, porém dependendo de Deus, mas querendo nessa dependência que Deus faça de acordo com o nosso querer. Mas o que Jesus está ensinando aqui é o seguinte, olha, você precisa aprender a pedir que Deus assuma o controle, o reinado sobre a sua vida. Venha o teu reino significa dizer, eu quero que seja da tua forma, eu quero viver de acordo com o teu reino. E deixa eu dizer uma coisa, querido, quando nós entendermos de fato o que é o reino de Deus, viver debaixo do controle dele, para nós é um lucro enorme. Porque deixa eu te dizer, no reino de Deus, não tem tristeza. Amém? Reino de Deus não tem tristeza. Reino de Deus é alegria. Há momentos difíceis, mas a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas para isto precisamos aprender a viver o reino de Deus. Reino de Deus é viver uma paz infinita. Reino de Deus é viver uma paz que diz a Bíblia que o mundo não conhece. É uma paz que confunde o mundo. Quando tudo parece estar desmoronando, mas o reino de Deus
é capaz de trazer para nós um tempo de paz, um tempo de descanso, né? Um tempo de sossego, de sossegarmos. Agora, para isso, nós precisamos orar, e Jesus ensina isto. Ore pedindo: Deus, venha o teu reino, né? Que venha o teu comando sobre a nossa vida. Aí ele continua orando. O que ele diz mais? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, em nossas orações, nós precisamos entender que a vontade de Deus deve prevalecer sobre as nossas. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Porque nos céus impera só a vontade de Deus. Como é que eu vou pedir para que venha o reino dele se eu não me sujeito às suas vontades? Então seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, eu pedir para que a vontade do Senhor se manifeste e que ela seja respeitada. Por quê? É entender que a vontade dele é melhor do que a nossa. Amém? Amém? Porque a vontade dele, diz a Bíblia, que é o quê? Perfeita, boa e agradável. É isso que diz lá em Romanos, não é? Então, se ela é boa, se ela é perfeita, se ela é agradável, por que não pedir que seja feita a vontade dele? Por que querer a minha vontade, se a minha vontade não é boa? A sua vontade é boa? Não. Sua vontade é perfeita? Sua vontade é agradável? Então, por que você quer que se cumpra a sua vontade? Por que não pedir como Jesus nos ensinou? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aí aqui Jesus encerra nesta oração a parte espiritual, que se refere mais ao mundo espiritual. E aí ele continua a oração agora trazendo para o mundo físico. E aí ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amém? Leia comigo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando Jesus fala a respeito de pão, aqui Jesus está tratando a respeito das nossas necessidades. Tá? Então, pão aqui se refere às nossas necessidades. O pão nosso não é apenas alimento. Tá? Jesus está abrangendo todas as nossas necessidades. Agora, olha que coisa interessante que Jesus ensina aqui nesta parte da oração do Pai Nosso. Quando ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai quando? Nos dai hoje. O que é que Jesus está ensinando aqui, queridos? Jesus está nos ensinando a respeito de não termos uma oração egoísta, uma oração soberba. Você não precisa pedir nada além daquilo que de fato você necessita. Olha que Jesus não diz aqui: e me dá tudo, ou me dá todo o pão. Não, Jesus ensina dizendo o seguinte: o pão nosso, de quando? De cada dia nos dai hoje. Ou seja, eu não quero nada para esbanjar. Olha que ensinamento na oração do Pai Nosso. E a gente muitas vezes diz Tiago, não é? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos deleites. E quando na verdade Jesus já nos ensinou a não pedirmos para esbanjar.
Talvez você nunca percebeu isso, mas é isso que ele está ensinando aqui. Ele diz, olha, o pão nosso de cada dia, eu não quero para esbanjar, eu não quero mais do que eu preciso, me dá hoje. Amanhã eu vou pedir de novo, amanhã o Senhor me dá de novo. Eu não preciso nada para poder ter mais do que todo mundo. Eu só quero aquilo que eu necessito. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É aprender a pedir, queridos. É o que Tiago nos ensina. Não é uma oração de ostentação. Não é queremos tudo, queremos o maior, queremos o melhor. Não, só pede o pão de cada dia. E você vai perceber que quando você aprender a pedir, Deus vai te dar muito além daquilo que você pede. É bíblico isso, tá? Mas primeiro eu preciso aprender a pedir. Então, eu aprendo a pedir e Deus supera as minhas expectativas. Mas Deus não supera quando nós estamos fazendo uma oração de ostentação. Só para nos mostrarmos. E Deus é completamente contrário a isto. Tá? Então, peça o suficiente, o pão nosso de cada dia. Você não precisa nada mais do que isto. Continuemos a oração. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui Jesus está ensinando uma coisa só, porém dividida em duas partes. Tá? O ensinamento aqui é a respeito de perdão. Somos falhos, somos herdeiros de uma linhagem pecaminosa lá de Adão, e aí então por esta razão Jesus nos ensina a pedirmos perdão. Então ele está aqui ensinando a respeito de arrependimento. Perdão significa arrependimento, querido. Perdão não é palavra, tá? Perdão não é só dizer me perdoa. Perdão não é fazer, como Jesus disse, uma oração repetida. Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas. Não, perdão aqui significa arrependimento. Então eu estou arrependido, então me perdoa pelo que eu fiz. Eu demonstro arrependimento. Deixa eu te ensinar uma coisa, não há perdão se primeiro não houver demonstração de arrependimento. Amém? Repito, não há perdão se não houver demonstração de arrependimento. Tem muita gente pensando que está pedindo perdão, mas no seu coração não se arrependeu. Não há tristeza, não há arrependimento sem tristeza, querido. Não há arrependimento sem choro. Arrependimento, olha para Davi. Arrependimento leva ao choro, arrependimento leva à tristeza. Se não houver isto, você está perdendo tempo pedindo perdão. Perdoa significa eu reconheço, eu me arrependo. Então Jesus ensina primeiro a respeito do arrependimento, mas aí ele aumenta o seu ensinamento a respeito de perdão. E ele poderia apenas nos ensinar dizendo, olha, quando orar, pede perdão, se arrepende de fato e pede perdão a Deus. Mas aí Jesus traz um segredo maior aí, não é? E ele sabia fazer isso muito bem, né? Ele coloca um tempero a mais aí. E ele diz assim, aí quando você orar, você vai pedir para Deus, perdoa as minhas ofensas. Mas aí ele coloca uma condicional para este perdão. Qual é a condicional? Assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então Jesus ensina não apenas se arrepender e pedir perdão, mas Jesus ensina também a liberar perdão. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou aqueles que também nos têm ofendido. Tá? E aí ele continua. Não nos conduza às tentações, ou à tentação. Tá? Na verdade, essa tradução não me agrada. Tá?
eu prefiro a tradução não nos deixe cair em tentações, tá? Porque essa tradução não nos conduza dá a impressão de que Deus nos conduz à tentação, e na verdade Deus não nos conduz à tentação, tá? Deus não nos tenta, tá? Eu já falei isso, não sei se foi no estudo ou se foi em mensagem. Hã? Foi no Pão de Casa em Casa? Foi em estudo também? Falei por aí. Foi em ambos. Não é? Então Deus não nos tenta, tá? Então, mas nós somos tentados pelo quê? Eu falei em estudo mesmo. Nós somos tentados pelo quê? Pelos nossos desejos. Mas o que o Jesus está ensinando? O Jesus. Eu ia falar o autor, mas eu lembrei que é Jesus. Mas o que Jesus está nos ensinando aqui é pedindo a Deus, ou orar pedindo a Deus para que não nos deixes cair em tentação, porque nós estamos sujeitos a cair em tentações, e a verdade, queridos, é que nós somos tentados todos os dias, tá? Todos os dias nós somos tentados, e somos tentados pelos nossos desejos, e o inimigo usa dos nossos desejos. Então, volto a dizer o que eu já disse em outro momento, a tentação em si não é pecado, mas ceder à tentação é pecado. Cair na tentação é pecado. Por isso Jesus ensina, não nos deixe cair em tentação. Amém? Somos frágeis, e somos muito frágeis, a verdade é esta. Não nos deixes cair em tentação, mas o quê? Livra-nos do mal. Então é pedindo, agora ele pede o seguinte, olha, não nos permita, ou seja, me fortaleça para que eu não caia em tentação. E livra-me do mal, ou seja, me proteja. Me fortalece para eu não cair e me protege para que o mal não me alcance. Olha que oração completa, queridos. Você percebe que na oração do Pai Nosso você orou tudo. Né? Você pediu perdão, você orou, você fez tudo o que tinha que fazer em uma oração, está constando na oração do Pai Nosso. Né? Então agora ele pede para que sejamos protegidos, pedimos ao Senhor para que Ele nos livre do mal, ou seja, nos livre das ciladas, nos livre de Satanás, nos livre do diabo. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno. Parou aqui? Muda aí. Volta. Muda essa versão. Já não gostei. Porque a oração do Pai Nosso não encerra aqui. A oração do Pai Nosso encerra aqui. Não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Porque ele encerra da forma que ele começou. Adorando. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, o que Jesus está ensinando é que o centro ou cerne da oração é a adoração. Eu começo adorando, eu adoro no meio e eu encerro adorando, porque a oração é voltada a este Deus que é Pai, mas que também é santificado. Amém? Então, que venha e que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Então, toda oração é assim. Não é como estava aqui nessa outra Bíblia, não, tá? E como às vezes nós oramos, né? Algumas pessoas oram e não colocam essa última parte. Encerra de fato aqui. Mas livra-nos do mal, amém. Né? E aí tira essa outra parte. Então, essa outra parte é a adoração. Amém? Então, esta é a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou esta oração no Sermão da Montanha. E aí ele continua o Sermão da Montanha. Vamos voltar para o Sermão da Montanha. Pode continuar? Ele vai falar aqui sobre perdão, mas eu já quero mudar daí. Vai para o 19. Agora ele vai tratar de outros assuntos, ele vai tratar agora de alguns assuntos paralelos.
tá? A partir daqui. Então, primeiro ele vai falar a respeito de tesouros nos céus e tesouro na terra. Então, ele vai ensinar que nós não devemos guardar ou juntar tesouros aqui na terra, tá? Isto é ensinamento também do Sermão da Montanha, mas que nós devemos guardar ou juntar tesouros nos céus. É aqui que ele vai dizer, porque onde estiver o teu tesouro, também estará o teu coração, ok? E aí, depois disto, ele vai trazer o ensinamento que para nós é um tesouro enorme. Continua. Aqui é o que eu falei, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Continua, isso eu já falei, sobre os olhos. Se os teus olhos forem maus, pode ir. Eu falei semana passada. Aqui ele vai falar a respeito de não servir a dois senhores. Tá? Então é impossível servir a dois senhores. Aqui também é um ensinamento muito profundo, tá? Para todos nós. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve ao mundo, ou a gente serve a Deus, ou a gente serve ao dinheiro, ou a gente serve a Deus, ou a gente serve a mamon, né? Então a gente que escolhe. É impossível você agradar a dois senhores, é impossível você agradar a Deus e ao mundo, é impossível você agradar a Deus e querer agradar seus amigos, é impossível você querer agradar a Deus e ficar bem aí fora, tá? E a Bíblia vai nos ensinar isso diversas vezes. Ser amigo de Deus é tornar-se inimigo do mundo. O mundo vai te odiar mesmo, tá? O mundo não vai gostar de você mesmo, tá? Porque os ensinamentos de Deus contrariam os ensinamentos do mundo. Amém? Isso é vida cristã, querido. Não dá para pregar algo diferente disto. Ah, pastor, mas não dá para ficar bem aqui e ficar bem lá fora? Não, não dá. Porque não vai combinar com você. Lá fora está tudo perdido. Né? E aí isso não pode fazer bem para você, você não pertence a você. É isso que Jesus está ensinando. E eu disse que isso é princípio de vida cristã. Eu não posso querer agradar dois senhores. Não dá para agradar a Deus e querer agradar o mundo, né? Ou você agrada um e aborrece outro. Isso é natural que aconteça, tá? E às vezes nós queremos fazer as duas coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você, né? E eu ouvi isso, eu acho que isso é muito real, né? Crente não fica em cima do muro. Amém? Só existe dois lados, esse e esse, né? Ou direito ou esquerdo, né? Ou céu ou inferno. Amém? Amém? Em cima do muro não dá. Por quê? Porque o muro é do diabo. Sabia? O muro é do diabo. Ah, não, eu estou em cima do muro, então você já está com o diabo. Pesado, né? Vou deixar isso mais tranquilo. Já está para o inferno. Está em cima do muro é inferno. Por quê? Jesus não disse isso? Né? Antes fosse frio ou quente, porque morno eu vomito. Né? Então não existe meio termo. Tá? Esse negócio de querer agradar todo mundo. Quem quer agradar todo mundo está agradando o diabo só. Tá? Você não agrada a Deus quando você quer agradar os dois lados. Por isso Jesus deixou isso claro. Ninguém pode servir a dois senhores. Continua. Eu quero acabar o Sermão da Montanha. Aí ele traz um outro ensinamento poderosíssimo aqui, que ele vai tratar a respeito da ansiedade, né, ou solicitude, que nós chamamos nos estudos de teologia, né, que ele vai dizer, não andeis ansiosos, né, que ensinamento maravilhoso. Né? Quantos de nós vivemos ansiosos? E aí o ensinamento que Jesus traz aqui é algo muito, muito profundo para nós, né? E assim, é um ensinamento muito lindo, porque aqui nesse Sermão da Montanha, nesse ensinamento, quando ele diz, olha, não fica ansioso com as coisas não está acontecendo, não está vindo, não está sendo do jeito que você quer, mas não fica ansioso não. E aí parece que é algo tão difícil de viver, não é? Parece que é algo tão quase que impossível. Como é que eu não vou ficar ansioso diante de tudo que eu estou vivendo? Ontem eu falava a respeito de descansar no Senhor, né? E parece loucura este ensinamento, né? Como é que eu não vou ficar ansioso? Qual é a base que Jesus vai usar para dizer não fica ansioso? Aí ele usa uma base maravilhosa. Ele diz o seguinte, olha para os passarinhos.
Você já viu algum passarinho acordar de manhã preocupado, né, voando para lá e para cá, pensando o que ele vai fazer, o que ele vai comer? Você viu o passarinho brigando com a passarinha, porque não tem nada para comer? Eu já vi passarinho brigando com passarinha, mas porque queria namorar a mesma passarinha, então isso não conta, né? Mas você já viu, é isso que Jesus vai usar. Jesus vai dizer o seguinte: olha para as aves dos céus, elas não fazem nada, mas todo dia elas têm alimento. Olha para o lírio, olha para as flores, é isso que Jesus vai dizer. Você viu alguma flor passar a noite tecendo alguma coisa para ela ficar bonita no outro dia? Jesus vai usar isso como exemplo. Elas não fazem absolutamente nada. Ele diz: contudo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como as flores do campo, né? Jesus está dizendo o seguinte: por quê? Porque embora elas não fiquem preocupadas, mas o Pai que está no céu providencia o que eles precisam todos os dias. E ele vai dizer: se ele cuida assim de uma ave, se ele cuida assim de uma flor, quem dirá de você que é filho? Por que viver tão ansioso? Se o mesmo Pai que cuida das aves e das flores, também cuida da sua vida. E aí Jesus vai dizer algo maravilhoso aqui ainda. Ele vai dizer o seguinte: porque a sua ansiedade não acrescenta absolutamente nada na sua vida. Ou seja, você não vai mudar a história por causa da sua ansiedade. Então ela não serve absolutamente para nada, a não ser para tirar a sua paz. Eu sei que não é fácil, eu sei que descansar, eu sei que não ficar ansioso é algo difícil. Mas por esta razão é que Ele manda com que nós venhamos fazer. Porque o que Ele manda fazermos, gente, não são coisas fáceis. E descansar não é fácil, né? Não ficar ansioso não é fácil. Agora eu aprendo a não ficar ansioso, e ele deixa isso muito claro aqui. Eu aprendo a não ficar ansioso e a descansar à medida que eu confio nele. Porque a minha ansiedade nada mais é do que uma falta de plena confiança em Deus. Porque se de fato eu conheço, então eu descanso. Mas a situação está muito difícil, mas ainda assim eu descanso. Mas pode ser que não aconteça do jeito que eu quero, mas eu já orei, que a tua vontade seja feita, aqui na terra como nos céus, que venha o teu reino, e se o teu reino vir, então eu descanso no Senhor. E aí ele usa esta parte do Sermão da Montanha para ensinar exatamente isto. Ou qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, ou com todas as suas ansiedades, acrescentar um côvado, 1 centímetro na sua vida? Sua ansiedade não vai mudar absolutamente nada, né? Então, por isso, trate dela. Amém? Continua. Como é que eu vou até o final do capítulo 7? Impossível. Ok. Encerra capítulo 6. Aí, porque já é tudo no mesmo assunto, tá? Que ele está falando. Tá vendo? Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, tá? Porque o Senhor cuida, então ele está falando tudo de ansiedade. Aí ele vai começar no capítulo 7, encerrando, né? O capítulo 7 encerra o Sermão da Montanha. Ele vai continuar falando de alguns assuntos importantes. Primeiro ele vai falar a respeito de julgamento, né? Que não cabe a nós julgarmos ninguém, princípio de vida cristã. Tá? Então ele diz que você não pode julgar os outros, você não foi chamado para isto, você não tem a menor condição para isto. É nesta passagem que ele vai dizer que muitas vezes nós ficamos preocupados com o cisco que está no olho do nosso irmão e a gente não olha a trave que está no nosso olho, né? Então a gente olha o erro do irmão, quer julgar o erro do irmão, mas a verdade é que nós estamos cheios de erros também. Então olhe para você mesmo, tá? É isso que ele vai dizer
aí do capítulo 7, do versículo 1 até, pode passar, até o versículo 6, ele vai falar sobre isto, tá? E aqui ele traz um assunto interessante, né, que é: não dá aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, tá? É você valorizar aquilo que você tem, é valorizar o que é o reino, tá? Então não desperdice, né? Então, se você vê que a pessoa não quer, não fica gastando tempo, não, tá? Não desperdiça, não dá para os porcos as suas pérolas, não. E às vezes nós fazemos isto, tá bom? No 12, aí ao 6, deixa eu ver, do 7 em diante, eu não vou me prender, porque ele vai falar de novo sobre oração, tá? Mas aqui ele vai tratar a respeito da eficácia de oração, né? Ele vai falar a respeito de buscar, de pedir. Então, se você pedir, você vai receber. Então, ele já ensinou lá sobre oração, e agora ele fala a respeito da eficácia de oração. Até o versículo 11, se não me engano, ele vai falar sobre isto. Pode ir, aquele que pede, recebe, né? Então, aqui ele continua falando sobre pedir e receber. Aquilo que a gente pede, Deus que é Pai vai nos dar. Aí no versículo 12, ele traz algo muito profundo, que é uma base muito forte para a nossa vida cristã também. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, façais vós também, ou primeiro, não é? Ou seja, quer que te façam bem, aprenda a fazer o bem também, né? Isso aqui é um princípio, é uma regra fundamental para a vida cristã, tá? E nós precisamos ter isto muito bem colocado. Ele continua o Sermão da Montanha, e aí ele vai falar do 13 em diante, ou a partir do 13, ele vai falar de novo de assuntos paralelos. E aqui ele vai tratar a respeito da porta estreita e da porta larga, tá? Então, vida cristã, é isso que ele vai dizer, é porta estreita. Porta estreita é fácil de passar? Não. Porta larga é fácil. Se te ensinarem uma vida cristã, um evangelho, né, que seja a porta larga, ou seja, é tudo fácil, né? E muitas vezes nós estamos vendo isso ser ensinado por aí, né? Dá para ser cristão e continuar assim, dá para ser cristão e continuar dessa forma, dá para ser cristão e só ir ganhando as coisas, só recebendo a coisa, vida fácil. Não, Jesus não ensinou este evangelho. O verdadeiro evangelho, ele diz o seguinte, ó, é pela porta estreita, porque a porta larga, que é espaçosa, ela conduz à perdição, e muitos entram por ela. Mas a porta estreita, ela é apertada, né? Ele vai falar a respeito de 2 caminhos, continua. Porque a estreita é a porta e apertado o caminho, que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Continua, deixa eu ver o que vem depois. Ok, aqui ele vai falar dos falsos profetas, que já está linkando a isto, tá? Porque o falso profeta que vem para apresentar este caminho largo, né? Parecer que é o evangelho, o verdadeiro evangelho, mas na verdade é um caminho largo. E este caminho largo não leva ao fim que ele quer que seja levado, ok? E aí, depois ele vai falar, continua falando de assuntos paralelos. Aqui ele está falando do falso profeta ainda. Ele vai falar dos 2 fundamentos, continua. Aqui ainda do falso profeta. Eu quero chegar nos fundamentos. Pode ir. Pode ir, aí tudo falso profeta. Vai. Falso profeta ainda. Quando ele diz aqui, ó queridos, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome expulsamos demônios e tudo. Aqui ele está dentro de um contexto dos falsos profetas ainda, tá? A gente usa este versículo muitas vezes para se referir a todo mundo, né? Mas não, ele está dentro do contexto do falso profeta. Tá? Ele está falando que os que dirão isso são os falsos profetas, são os que fizeram tudo isto supostamente em nome dele, mas que nem eram conhecidos. Pode ir? Vai?
Vai, está tudo dentro do mesmo assunto. Não, volta. Não, volta mais um. Por que você avançou tanto? Aqui ele vai falar de dois fundamentos da vida cristã, tá? A partir do versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei. Aí se complicou, hein? Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui Jesus vai ensinar a respeito de dois fundamentos. Ele continua ensinando a respeito de assuntos paralelos. Então, o homem que construiu a casa sobre a rocha, ou seja, aquele que ouviu as minhas palavras e colocou em prática, mas aqueles que ouviu e não colocou em prática se assemelha ao homem que construiu a casa sobre a areia. E aí ele diz o seguinte, que é importantíssimo, continua. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Continua. Aí aqui ele fala sobre os que não cumprem e constrói a casa sobre a areia. Continua, para chegar onde eu quero. Aqui. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E essa casa caiu. O que Jesus está dizendo aqui, queridos? Que a chuva que desce, os rios que correm, e o vento que assopra e combate, ele vai bater nas duas casas. O fato de ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, não significa que eu estou isento dos vendavais. Não significa que eu estou isento dos ventos, né, ou das chuvas fortes, ou da tempestade. Não. Pode olhar que ele usa as mesmas palavras. Ou seja, vai bater vento tanto naquele que construiu sobre a rocha, quanto naquele que construiu a areia. A diferença, querido, nossa, não é que nós estamos isentos dos vendavais. Então, as mesmas dores que chegam para aqueles que não estão fundamentados em Cristo, chegam para nós. Não é? As mesmas preocupações que chegam para eles, também chegam para nós. O fato de estarmos firmados no Senhor, não nos isenta dos vendavais. A diferença é uma apenas. É que os ventos vão bater, mas nós permaneceremos de pé. Nós não cairemos, nós não cederemos. Aquele que está sobre a areia vai bater o mesmo vento, só que a diferença é que ele vai cair. Então a diferença não está no vento não bater, a diferença está na nossa posição depois do vento. Amém? Nossa posição depois da luta, nossa posição depois da tempestade. Em nenhum momento Jesus disse que não viria a tempestade, pelo contrário. Versículos antes ele disse, a porta é estreita, é apertado o caminho, né? Então vai ter vento, vai ter tempestade, mas se você estiver firmado, a tempestade vai passar, ela vai embora, mas a sua casa permanecerá. Ensinamento maravilhoso que Jesus traz aqui no Sermão da Montanha. Com este ensinamento, ele encerra o Sermão da Montanha. E olha o que a Bíblia vai dizer, como é que os homens ficaram depois disto, né? Então aqui ele encerra o Sermão da Montanha, né? Falando a respeito de estarmos fundamentados nele. E aí, quando ele encerra, 28... E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Próximo. Porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Ou seja, Jesus não transmitiu apenas um ensinamento de letras, mas transmitiu um ensinamento real, vivido, de vida. Né? E o que Jesus transmite, queridos, no Sermão da Montanha, este foi o grande discurso de Jesus. Jesus não fez apenas o Sermão da Montanha como discurso,
né? Ele trouxe outros ensinamentos, e você já ouviu muitos deles, falou por parábolas e tudo, então ele sempre esteve ensinando, mas o seu grande discurso, na verdade foram 2 grandes discursos, foi o Sermão da Montanha e depois o Sermão do Monte, né? Que aí nós vamos falar mais para frente, que é já próximo à sua crucificação, tá? Mas este primeiro sermão, ou esse primeiro discurso, na verdade foi para trazer o fundamento do que é vida cristã, né? Então, já me perguntaram quais são os princípios de vida cristã. Então, quer saber os princípios de vida cristã? Se prenda no Sermão da Montanha. Mateus 5, 6 e 7. Se você entender bem esses 3 capítulos, você vai, de fato, viver o que é vida cristã. E aí parar de viver uma vida fácil, uma vida cristã fajuta, né? Ou banal, muitas vezes, né? Então, quer viver uma vida cristã verdadeira, baseada em princípios? Estude, leia o Sermão da Montanha. Amém? O grande discurso, a grande pregação de Jesus, tá? Para uma grande multidão. Amém? Se coloque de pés. Semana que vem a gente fala sobre... Aí, na semana que vem, se hoje você acha que eu corri, semana que vem eu vou correr mesmo, tá? Porque eu quero trazer um resumão das coisas que Jesus foi fazendo, só vou parar em alguns tópicos, e aí depois eu vou trazer as parábolas e os milagres, em ordem cronológica, tá? Para você poder conhecer, mas também das parábolas eu não vou explicar uma por uma, tá? Até porque quando você vai para o livro de Lucas, o livro de Lucas é um livro que explica, pela forma que Lucas escrevia, você vai ver que Lucas, na maioria das parábolas, ele mesmo já explica o significado, tá? Então você vai aprender isso também. Amém? Então, lição de hoje: aprenda a viver a essência da vida cristã. Amém? Vida cristã é uma vida baseada no Sermão da Montanha, não é? Viver na porta estreita. Então aprenda que vida cristã é porta estreita, mas vale a pena. Amém? Feche os olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por este tempo. Deus, mais uma noite especial, mais uma noite que o Senhor nos agracia com a Tua palavra, com os Teus ensinamentos. Deus, e que riqueza de ensinamento este Sermão da Montanha. Pai, obrigado por ter nos instruído, por ter nos ensinado, mas a minha oração, Deus, é que os Teus filhos se aprofundem ainda mais nestes 3 capítulos de Mateus, que o Teu Espírito fale ainda mais ao coração deles, tanto a respeito de viver uma verdadeira vida cristã, de reverenciar ao Senhor, de compreender, Senhor, e ser praticante de tudo aquilo que o Senhor ensinou, bem como o Senhor os ensine e os instrua também a não viverem esta ansiedade que muitas vezes têm vivido. Senhor, quantos dentro da Tua casa, Pai, embora Te servindo, embora cultuando, mas estão cheios de ansiedades, com dificuldades de sossegar, de descansar, Deus, porque estão tão preocupados, mas que a Tua palavra, que o Teu Espírito possa falar ao coração deles, Pai. Que assim como o Senhor tem cuidado das flores e das aves, que esta vida possa compreender que o Senhor, muito mais ainda, tem cuidado delas, Senhor. Tem cuidado da sua vida, das suas dificuldades, dos seus dilemas, das suas dúvidas. Deus, que a Tua graça se manifeste sobre estas vidas a cada dia, e que a Tua palavra, Senhor, possa ser a força que eles necessitam. Em o nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito nos desperte ainda mais
para nos aprofundarmos em conhecer a Tua palavra, Pai, e assim estarmos mais próximos de Ti. Senhor, despeça-nos em paz agora, despeça-nos debaixo da Tua paz, despeça-nos debaixo da Tua proteção, da Tua segurança, da mesma forma que nos trouxeste, leva-nos de volta, Senhor, e que a Tua presença continue conosco, abençoando cada um desses que aqui estão, bem como aqueles que por alguma razão não puderam vir, Pai. Assim pedimos no nome do Senhor Jesus, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus permaneça com todos nós, agora e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.